Hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Gente Pobre do Dostoiévski. Esse aqui então foi o primeiro livro escrito por ele e publicado quando ele tinha 25 anos de idade, gente. Essa edição que eu tenho aqui em mãos é da editora 34, saiu recentemente e a tradução é da Fátima Bianchi. A Fátima também é responsável por um texto de apoio muito bacana que a gente vai encontrar no pós-fácil desse livro. E caso você esteja procurando esse livro aqui em sebos, você pode encontrá-lo também como Pobre Gente ou Gente Humilde. Me parece que Gente Humilde é o título de Portugal. Mas então, se a gente for pensar nas grandes obras do Dostoiévski, que a maioria das pessoas conhece e tudo mais, como Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, Idiota, Demônios, etc., a gente pode até considerar isso aqui como um livro curtinho. Ele tem cerca de 180 páginas, mas, gente, ele já traz, assim, uma potência tremenda. Então, muitas das coisas que a gente encontra no Dostoiévski mais velho, a gente vai encontrar aqui nesse primeiro livrinho dele também. Esse aqui é um livro que acho que a gente pode chamar de romance epistolar. Então, ele é formado, basicamente, por uma troca de cartas entre dois personagens. Só que a gente tem ali também, dentre essas cartas, alguns relatos de memórias de uma delas, né, de uma das personagens. Então talvez esse livro aqui seja meio híbrido, como é, por exemplo, o Drácula do Bram Stoker. Mas tudo bem, então quem são esses dois personagens que ficam trocando cartas aqui nesse livro? A gente vai ter um funcionário público mais velho, então a gente não sabe exatamente a idade dele aqui, mas imagino que ele deva ter ali por volta dos seus 50 anos, mais ou menos. E a gente tem uma moça jovem, também não sabemos a idade dela, mas quando ela se refere à juventude e tudo mais, ela vai se lembrar de quando ela tinha 14, 15 anos, então imagino que ela já esteja ali nos seus 20 e poucos. E como o título diz, os dois personagens são bastante pobres, e quando a gente fala da Rússia no século XIX, no começo do século XX, enfim, não sei como é que tá hoje em dia, mas a esmagadora maioria do povo, da população russa, vivia na linha da pobreza, ou até mesmo abaixo, enfim. Esses personagens aqui passam por vicissitudes, gente, assim, o livro inteiro é uma desgraça. Aí quando acontece uma coisa boa, a gente começa a perceber que aquela coisa boa, na verdade, tem um lado muito ruim. Então se prepare quando você pegar esse livro pra ler. Pra quem já leu Crime e Castigo e tudo mais, assim, vocês já estão acostumados com esses personagens paupérrimos criados pelo Dostoiévski. E aí a gente pode até pensar também pelo lado do próprio autor, né? Então, se a gente for pensar como é que ele começou a escrever, né? Então, geralmente as pessoas começam a desenvolver sua escrita e tudo mais escrevendo sobre aquilo que eles conhecem bem. Então, a vida do Dostoiévski mesmo não foi lá esse mar de flores também. Ali na infância e juventude ele até teve uma vida mais tranquila, né, os pais vivos, ele vai estudar num colégio militar, tem uma educação super bacana, ele estuda literatura também nessa escola e tudo mais, só que quando ele sai dessa escola o pai também é assassinado, a mãe morre quando ele era pequeno, então assim... A vida foi muito difícil para o Dostoiévski, então ele está escrevendo basicamente sobre aquilo que ele conhece muito bem. Aqui no texto de apoio escrito pela Fátima Bianchi, a gente fica sabendo que esse livro aqui faz parte, então, do início do que eles vão chamar de romance social. Antes do romance social, o que a gente tinha na literatura da Rússia era o naturalismo. Inclusive, esses autores ditos naturalistas são muito importantes para a obra do Dostoiévski, como, por exemplo, o Gogol e o Pushkin. Pushkin, aliás, é considerado como o grande pai da literatura russa e tudo mais, enfim, daqui a pouquinho eu comento mais um pouquinho sobre um dos contos de cada um desses autores, que tem tudo a ver com gente pobre também. E uma coisa interessante a respeito desse livro é que assim que ele chega às mãos dos grandes críticos literários, que também eram editores e tudo mais, esse livro aqui já vai ser considerado como uma grande coisa. Então Dostoiévski já entra na literatura russa como um grande livro. O crítico literário responsável pela publicação do Gente Pobre, que é o Bielinski, né, a tradutora vai dizer aqui pra gente no texto o seguinte, ó: após ler os manuscritos, declarou a um amigo em êxtase que essa obra revelava mistérios e caracteres da Rússia com os quais ninguém até então havia sequer sonhado. Essa é a primeira tentativa de se fazer um romance social entre nós. Então ele já começa logo no seu primeiro romance mostrando pra gente personagens que vão permear a obra dele durante toda a vida. Então ele tem uma certa predileção por mostrar os outsiders, os marginalizados, seja pela aparência física ou pela sua situação de pobreza mesmo. E eu já comentei com vocês que um dos personagens que trocam as cartas aqui nesse livro é um funcionário público. Só que assim, se a gente for pensar no funcionalismo público da Rússia do século XIX, ele é o que eles vão chamar aqui no livro de copista. Então ele é o cara assim mais abaixo de todas as funções públicas existentes ali, se é que vocês me entendem. É como se fosse, sei lá, não sei nem se existe office boy hoje em dia, mas lembra que a molecada com 14, 15 anos começava a trabalhar como office boy nas firmas. Então é mais ou menos isso, só que ele vai passar a sua vida inteira sendo esse copista.
Ele tem um determinado grau de parentesco com a garota com quem ele troca cartas, mas em nenhum momento aqui no livro fica claro exatamente que tipo de parentesco é esse. E a gente nota nas cartas dele que existe um certo amor por ela. Ao longo da leitura a gente vai ficando em dúvida se é um amor romântico ou um amor de pai para filha ou um amor, sei lá, fraterno, algo do tipo. E isso meio que não importa. O que importa é que eles se amam de alguma forma. E ele é muito respeitador, então ele vai elogiar muito a menina, a aparência física dela, vai se preocupar muito com seu bem-estar físico, emocional e tudo mais. Ela também aceita esses cuidados dele. Uma coisa interessante entre eles é que além das cartas, eles vão trocar pequenos presentes. Então, de vez em quando ele vai mandar umas balinhas pra menina. Quando sobra ali algumas moedinhas ali do pouco dinheiro que eles têm, eles vão mandando um pro outro também pra se ajudarem. E é uma carta mais triste que a outra, gente. Até o momento, então, em que a mocinha vai encontrar um pretendente. Parece que o jogo vai virar pelo menos pra ela. Mas aí o leitor vai acompanhando na troca das cartas após a aparição desse pretendente que a coisa não vai ser tão boa assim. Inclusive pode vir a ser muito prejudicial para ambas as partes, ou pelo menos para uma das partes, se é que você me entende. Leia o livro. Mas a questão aqui nesse livro é que apesar deles terem também alguns conhecidos, amigos e tudo mais, ele vai morar numa pensão na qual uma outra família também mora, e é uma família assim numa situação de penúria muito pior que a dele. Então ele se sente naquela posição de quem não pode reclamar, porque afinal de contas ele tá vendo o semelhante dele sofrendo muito mais, e com filhos pequenos e tudo mais. E nessa mesma pensão acontecem também assim alguns encontros entre os inquilinos, então são encontros assim meio literários, é tudo na Rússia regado a vodka e literatura, né? Impressionante. Enquanto a moça também mora com uma outra parenta deles, que é uma moça mais velha, enfim, que vai tomar conta dela, vai arrumar alguns trabalhos manuais para as duas fazerem, e elas vão se virando também. Mas apesar deles terem esses conhecidos e tudo mais, a gente vai percebendo na troca de cartas que eles só confiam um no outro. Então é como se um só tivesse o outro e vice-versa. E outra coisa que eles fazem, além de trocar esses pequenos presentes, essas moedinhas que sobram e tudo mais, é que eles vão trocar também livros. E o que eles fazem para conseguir esses livros que eles vão, né, se emprestar e tudo mais, também é, assim, é muito curioso a gente acompanhando, né, como é que essas pessoas se esforçavam para conseguir esses livros. Então, muitas vezes, ela conseguia um livro emprestado com alguém, alguma coisa do tipo, e mandava para ele e dizia, pelo amor de Deus, toma cuidado com esse livro, porque ele não é meu, é emprestado. Eles davam o jeito deles para se manterem consumindo literatura de alguma forma. Isso é muito interessante. E nessa troca de livros e tudo mais, ela acaba emprestando para ele 2 livros que vão ser bastante importantes aqui pro Gente Pobre. Um deles é o conto O Capote, do Gogol, e ela também manda um outro livro do Pushkin, que vai trazer um conto chamado O Chefe da Estação. Aqui no Brasil a gente encontra nessa ediçãozinha aqui, por exemplo, tá? A Dama de Espadas, Prosas e Poemas, do Alexander Pushkin. Existem outras edições de compilados de contos russos que vão trazer esse Chefe da Estação do Pushkin também, mas aqui em casa eu tenho nessa edição. Fica a dica aí pra vocês. O que acontece aqui é o seguinte: quando ele lê o texto do Pushkin, ele automaticamente se reconhece ali naquela história e ele vai adorar aquele conto, ele vai inclusive fazer comentários a respeito, né, da sua leitura pra ela na sua carta seguinte. E aqui no Chefe da Estação, o que a gente vai ter é a representação de um funcionário público também, o chefe da estação. E aí, pra gente entender direitinho que tipo de estação é essa, eu recomendo que vocês leiam um conto do Tolstói chamado Nevasca. Ali o Tolstói retrata direitinho pra gente o que seriam essas estações. Então você tem como se fossem estações de trem mesmo, ou de metrô e tudo mais, só que eram estações de troika. Então você tinha lá as carruagens e os 3 cavalos, né, que levariam as pessoas até seu destino. Como se fosse assim, um ponto de táxi, alguma coisa do tipo. Vocês entenderam? Então o Pushkin vai mostrando pra gente como era difícil a vida desse chefe da estação, que por conta de seu trabalho acaba morando ali na estação também e tudo mais, principalmente em épocas em que as pessoas usavam muito as troicas. Então assim, era muito comum os clientes chegarem lá e não ter mais nada pra eles, né? Não ter mais nenhum cavalo ali pra ser alugado. E aí o Pushkin mostra pra gente que as pessoas às vezes ficavam muito alteradas e xingavam, brigavam, agrediam, né, o chefe da estação. E ele lá, todo resignado, enfim, este é o meu trabalho, é meu ganha-pão, enfim. E aí ele tinha essa filha, que era a sua única alegria da vida, enfim, um belo dia essa filha some. Então ele perde seu objeto de amor e tudo mais. Então a história vai girar em torno disso, só que o Pushkin vai contando pra gente essa história de uma forma muito delicada e levando muito em consideração aquilo que o personagem tem a dizer a respeito de sua condição. Já no Capote do Gogol, a gente vai ter também, mais uma vez, um personagem que é um funcionário público, dessa vez de uma repartição pública qualquer,
O personagem do Gogol também exerce uma função muito parecida com a do personagem aqui de Gente Pobre. Eu tô evitando dizer os nomes, vocês perceberam? Que é pra vocês não perceberem que meu russo é inexistente. Mas então, vou até arriscar aqui o nome do personagem do Gogol, vai, o Akaki. É também esse funcionário público muito pobrezinho e tudo mais, e ele tem apenas um casaco, né, que eles vão chamar de capote. Só que esse capote tá muito puído, muito velhinho, já tá esgarçando, enfim, não dá mais pra ele usar aquele capote. Ele tá passando muito frio usando aquele capote já. Então ele vai até um amigo dele que é um costureiro, pede pra esse amigo dar um jeitinho ali no capote dele, o amigo vai convencê-lo de que não dá mais, aquele tá um trapo, ele precisa fazer outro do zero. Só que ele não tem dinheiro nenhum pra pagar por esse capote novo, então ele vai e assim começa a fazer umas economias assim do que já não dá mais pra economizar. Então ele vai economizar na vela, vai apagar a vela mais cedo, vai deixar de tomar o chazinho, que é a única alegria que ele tem no dia, chegar em casa e tomar aquele chazinho, enfim. Ele se aperta até não poder mais e consegue comprar o capote novo. Só que o que acontece num dado momento? Não se preocupem, isso não é spoiler, a história continua e fica muito mais interessante depois disso, diga-se. Ele vai ser assaltado e vão levar o capote dele. Então aqui a gente também tem um personagem que tinha um objeto de amor, né? Um objeto que, né, ele se esforçou tanto pra ter e que num dado momento da vida ele vai lá e perde aquilo. Então aqui o agente da estação vai perder a filha, aqui o funcionário público vai perder então o seu capote. Quem é que perde o que aqui em Gente Pobre? Você vai ter que ler o livro para saber, certo? Então aqui no texto de apoio, a Fátima Bianchi vai mostrar pra gente que a importância desses dois contos aqui, desses dois autores, não estão somente nas citações e na questão do Dostoiévski ter dado esses dois textos para serem lidos por esses personagens. Está também na questão de que o Dostoiévski faz aqui nesse livro é meio que juntar os dois personagens, o do capote e o do agente da estação, em um só. Então ele vai pegar esse personagem paupérrimo, com a vida dura e tudo mais, e vai dar voz a ele. Então é como se ele estivesse reescrevendo o personagem do capote, porque o que acontece aqui, gente? Gogol é um fanfarrão, então ele escreve de um jeito muito engraçado. É uma desgraceira danada o livro inteiro. Tem uma reviravolta aqui que eu não contei pra vocês, muito interessante também. Gente, o final desse conto é espetacular, vocês precisam ler o capote. Mas então, ele vai contando tudo isso pra gente com muito bom humor. Vai colocando umas tiradinhas assim, cara, é impossível não dar uma risadinha lendo o capote, mesmo você sabendo que você tá lendo uma desgraceira danada. Já no texto do Putkin, não. Aqui a gente tem uma história triste, contada a partir do ponto de vista de uma pessoa que foi um dia alugar uma troika ali naquela estação, conheceu o chefe da estação, então um conto assim um pouco mais sério, mais melancólico. Então o tom que o Putkin dá pra sua história é muito diferente do capote. E o que o Dostoiévski consegue fazer aqui nesse livro é trazer a melancolia para esse personagem criado pelo Gogol, entre muitas aspas. E fica espetacular. Uma coisa interessante que ele faz aqui no texto também é o seguinte: as primeiras cartas do funcionário público aqui em Gente Pobre, elas vão ter uma cara mais simples, e conforme o livro vai correndo, né, conforme a leitura vai correndo, a gente vai percebendo que o autor das cartas, né, vai pegando jeito para escrevê-las. E ele vai dizer aqui em vários momentos nas cartas que ele vai mandando para a moça que ele está procurando o seu estilo. Então a impressão que me deu é que Dostoiévski talvez tenha colocado um eco aqui do próprio pensamento, né? Então ao escrever seu primeiro livro ele também estava buscando seu próprio estilo. Enfim, gente, gostei demais de ter lido esse primeiro livro. Vale muito a pena, principalmente para você aí que já leu, né, os calhamaços do Dostoiévski, né? Voltar um pouquinho aí na obra do autor e começar a lê-lo do início. Esse vídeo eu vou colocar na playlist do meu projeto de leitura Primeiras Histórias. Nesse projeto eu me proponho então a ler os primeiros livros dos meus autores preferidos e de outros autores que eu venha conhecer ao longo da vida. E caso vocês tenham interesse em ler a obra completa do Dostoiévski em ordem cronológica, quem está fazendo um projeto maravilhoso é a Isa Vick, do canal Lido Lendo. Se você ainda não conhece a Isa, eu vou deixar lá embaixo na descrição desse vídeo o link para o vídeo dela em que ela apresenta então esse projeto de leitura do Dostô, certo? Então é isso, gente. Deixo aqui a minha dica, então, de um primeiro romance maravilhoso de um grande autor e também de dois contos espetaculares de outros grandes autores russos. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais!